A gente vai trabalhar com as duas abordagens, né? Trabalhar no contexto de solução. Pode começar. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que seja uma noite de muito aprendizado. Eu tenho certeza que vai ser. Nós estamos dando continuidade a um projeto que nós desenvolvemos na SOPERJ de trazer trabalhos dos alunos e convidar especialistas para discutir o tema. Então, na verdade, a Sara e o João Vitor são meus alunos, eu fiz a orientação do trabalho, eles fizeram um trabalho muito interessante sobre a saúde indígena e nós convidamos a professora Lilian Gomes Machado, né? Lá de Angra, ela é professora da Estácio, Angra, e tem uma vasta experiência no tema. Eu acho que a gente não poderia ter escolhido uma profissional mais adequada. A professora Lília é pediatra de formação, tem mestrado em saúde da criança pela Fiocruz, é médica de família lá em Angra, é psiquiatra também, ela tem um currículo maravilhoso. Deixa me ver, terapeuta comunitária pelo Instituto NOS, N-O-O-S, né? É especialista em processos educacionais em saúde, com foco em metodologias ativas, é professora, então, da Unesa de Angra, e atualmente ela é responsável pela disciplina que existe lá, que nós não temos aqui no Rio de Janeiro, deveríamos ter, né? Pelo menos uma disciplina optativa, mas não temos, infelizmente. Lá ela é responsável pela disciplina de saúde indígena e ela também é médica do Polo de Regulação Ambulatorial das Especialidades Médicas, é coordenadora da saúde indígena e psiquiatra do Programa de Saúde do Adolescente. Então, nós vamos com certeza ter uma noite muito rica, uma discussão muito rica aqui. João Vitor e Sara vão fazer a apresentação do trabalho, e vão fazer em aproximadamente 15 a 20 minutos. Depois eu vou passar a palavra para a professora Lília, para ela fazer a apresentação dela e fazer os comentários, enfim, nós vamos aprender muito com ela hoje, não tenho a menor dúvida, e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem bem e que seja só sucesso para todos nós aqui. Muito obrigada pela participação, pelo aceite do convite, professora Lília, e vamos lá, vou passar a palavra para o João Vitor, né, que vai começar. Olá, boa noite a todos. Vamos só aguardar um pouquinho para a gente poder projetar os slides. Desde já, obrigado a todos pela presença e daqui a pouquinho já vamos estar iniciando a nossa apresentação. Então, eu vou projetar aqui, não é isso? Vou projetar para a Sara poder... Tudo bem, Sara? Tudo, professora. Deixa só em modo de apresentação, doutora, por favor. Espera aí que eu estou com... Aqui um instante. Eu vou digitar modo de apresentação. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é João Victor Fernandes. Eu vou apresentar hoje o tema Saúde Indígena e os Aspectos Bioéticos, juntamente com a Sara Faune.
e fomos orientados pela doutora Elizabeth Parente. Pode passar o slide. Ok. O nosso trabalho ele é dividido em introdução, objetivos, materiais, depois a gente apresenta o nosso caso clínico, a nossa discussão e, finalmente, a conclusão. Pode passar. Passa mais um, por favor. Bem, no que tange à introdução do nosso trabalho, cabe comentar que a sociedade brasileira apresenta um multiculturalismo, ou seja, dentro de um território, né, de dimensões continentais, que é o território brasileiro, a gente encontra diversas culturas, né, que se traduzem no multiculturalismo e até mesmo a cultura indígena, né, a gente não pode generalizar dessa forma e dizer que é uma cultura única, porque existem diversas culturas indígenas. E é necessário a gente reconhecer isso, reconhecer essa pluralidade e respeitar. Grande parcela representada pelos povos indígenas, né, grande parcela da população brasileira. A população indígena apresentou um grande crescimento demográfico com fortalecimento de sua vitalidade cultural. A Constituição Federal de 1988, né, nessa Constituição, ela foi extremamente importante, pois nela o Brasil passou a reconhecer os direitos e especificidades das suas populações indígenas, reconhecendo a necessidade de incorporá-las ao SUS e de elaborar políticas públicas específicas. Pode passar. Também se faz importante, nesse contexto, a Lei Arouca, de 1999, a sua principal missão está relacionada ao exercício da gestão da saúde indígena, no sentido de promover, proteger e recuperar a saúde desses povos nativos, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde. Os 4 pilares fundamentais da boa relação médico-paciente são a consciência, o conhecimento, a habilidade e o encontro cultural. Então, a consciência, né, o conhecimento, a consciência, primeiramente, seria você ter a noção, né, sobre o seu paciente, né, sabe, entender a sua cultura, onde ele está inserido, as suas relações sociais, né, o seu espaço dentro da sociedade, o conhecimento, né, conhecer ter o conhecimento técnico, né, e a habilidade de colocar esse conhecimento em prática, e o encontro cultural, que seria né, você ter um contato com uma outra cultura, né? Esse contato ele pode ser tanto positivo, como ele pode ser algo negativo, né? Algo deletério, podemos dizer assim, e que pode até ser fruto de um etnocentrismo, né? Mas quando a gente fala de uma boa relação médico-paciente, obviamente a gente busca um bom encontro cultural, né? Que não leve a um choque cultural. Pode passar. O objetivo geral do nosso trabalho é discutir a saúde indígena sob o olhar da bioética, enfatizando a abordagem da compreensão do médico sobre as diversidades sociais e culturais com vistas a um cuidado harmonioso e qualificado à população indígena. Objetivos específicos: analisar a relação médico-paciente, discutindo as dificuldades encontradas no que tange a comunicação com o paciente indígena, suas demandas e diversidades culturais. Descrever brevemente a Política Nacional de Saúde Indígena pelo Ministério da Saúde. Conceituar o principialismo, a autonomia, justiça, beneficência e não maleficência, relacionando-os com o caso clínico estudado. Pode passar. A nossa metodologia, nosso estudo trata-se de um estudo descritivo qualitativo, que contém um relato de caso inspirado em caso verídico. Foi feita uma busca de artigos indexados no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs e Cielo. Foi realizada uma entrevista com um médico experiente em saúde indígena
e foram pesquisados também os sites do Ministério da Saúde, da FUNAI e do CREMED. Pode passar. Bem, o nosso caso clínico, WGO, indígena da etnia Guajajara, sexo masculino, 1 mês e 5 dias de vida. Queixa principal sem respiração. História da doença atual. Genitora chegou à emergência do Hospital Municipal da cidade com o lactente nos braços em prantos, relatando que seu filho não estava respirando. Referiu que não estava mamando e apresentou febre, tosse produtiva e falta de ar há 2 dias. Evoluiu com piora do desconforto respiratório, cianose perioral e de extremidades. Nasceu de parto vaginal a termo, realizado na aldeia. Vou pedir perdão para vocês. O meu Teams aqui está cortando esse último trechinho aqui da frase. Agora apareceu para mim. Parto vaginal a termo, realizado na aldeia pela parteira e nega haver realizado pré-natal. Pode passar. Acho que está tendo um delay aqui para mim. Deveria estar agora no segundo. Aqui. Passou para vocês? Para mim, estranho. Passou. Bem, não tem problema. Deixa eu dar uma olhada no meu celular. O bebê foi acolhido. Agora passou. Pela equipe multidisciplinar e avaliado pelo médico de plantão. Primeiramente, foi realizado um acesso venoso periférico, administração de oxigênio, nebulização com broncodilatador, sem melhora no quadro. O médico decidiu, então, encaminhá-lo para a unidade de maior suporte e transferência para o UTI. Os pais negaram qualquer conduta antes da bênção do pajé e, após algum tempo, evadiram-se com o lactente para sua aldeia, sem prévia autorização médica. Algumas horas depois, porém, retornaram com o mesmo sem vida. Pode passar. Pode passar. Bem, então a gente inicia a nossa discussão comentando sobre o que significa a enfermidade para o indígena. O índio doente, né, ele costuma se consultar primeiramente com o pajé, e esse vai aplicar terapêuticas que ele julga apropriadas, como, por exemplo, o tratamento com ervas, banhos com plantas ou fumaça. E aí, esse pajé ele vai orientar o paciente em relação a se a sua doença ela se trata de uma doença de causa material ou de causa espiritual. Pode passar. E geralmente, a doença de causa espiritual, ela costuma gerar um profundo... enfim, costuma ser bastante perturbador muitas vezes, né? Bem, se for constatado, né, que se trata de uma doença de causa material, esse índio vai ser consultado, né, tanto pelo pajé como pelo médico. Se for somente de causa espiritual, somente pelo médico, somente pelo pajé, perdão. Normalmente, né, essa técnica apresenta bons resultados, né, devolvendo vivacidade ao enfermo, uma vez que é um tratamento considerado efetivo naquele contexto cultural. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, esse tratamento, né, esse banho, né, com ervas, etc., isso é considerado efetivo, né, e isso acaba contribuindo com a recuperação da saúde desse índio. Né, e se ele tiver alguma causa física, né, ele passará por uma avaliação médica e também será cuidar dessa parte física, né? Pode passar. Bem, no que tange etnocentrismo e bioética, né, cabe a gente entender que existem tem alguns conceitos antropológicos, que tangenciam a relação médico-paciente. São eles cultura, identidade, choque cultural e etnocentrismo. Portanto, é importante nesse sentido, né? Para uma boa relação médico-paciente, entender a cultura desse paciente, a cultura em que ele está inserido, sua identidade, que seria como que esse paciente se encaixa, qual o papel
desse paciente, desse indivíduo, né, dentro dessa sociedade na qual ele está inserido. Choque cultural, né, que pode ser um choque cultural positivo ou um choque cultural negativo, né, e é desejável que seja um choque positivo, né, que não ocorram ali né, o etnocentrismo, que é justamente aquilo que deve-se sempre evitar, né, que seria ter uma visão, né, de superioridade da sua cultura em relação à cultura do outro. Então, acreditar que a sua cultura é melhor, que suas crenças são as corretas e a do outro não. Então, você conseguir compreender, né, que não há superioridade entre uma cultura e a outra, ambas estão corretas, né, dentro da sua sociedade, ambas possuem suas verdades e é necessário a gente respeitar para a gente poder atender bem esse paciente, independentemente da cultura que ele tiver. Bem, a gente comenta também sobre os impactos do etnocentrismo europeu na população indígena. Considera-se que o etnocentrismo aqui no Brasil iniciou-se com a colonização portuguesa, a qual impôs uma nova concepção de civilização e cultura para os nativos, e com isso vieram as consequências. Homogeneização dos diferentes povos indígenas, como se todos fossem iguais, falassem um único idioma e possuíssem as mesmas tradições e costumes. Com isso vieram danos avassaladores às comunidades indígenas, a extinção de muitos povos e culturas, né, muitos foram dizimados, e a consequente marginalização de diversas sociedades. Bom, continuando. Então, a nossa medicina atual ela é pautada no método científico, ou seja, é apoiada em ciências bioquímicas, fisiológicas e epidemiológicas. Isso tudo devido à nossa herança histórico-cultural. Por essa linha de raciocínio, a gente pensa na concepção boasiana de Frais Boas, que dizia que o ser humano vê sobre a perspectiva da cultura que ele cresceu. Então, a nossa cultura veio pelo método científico e outras culturas seguiram outros caminhos. Só que esses caminhos, muitas vezes, são vistos como errados pela nossa medicina, por mais que eles também tenham seguido o caminho que tem o princípio de tratar, curar, dar atenção médica a alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar ao falar sobre atendimento indígena é ter em mente a concepção de relativismo cultural. E não considerar a outra medicina como errada só porque é diferente da nossa. A gente tem que buscar compreender a essência de cada uma delas para aí, assim, a gente conseguir fazer o atendimento transdisciplinar que une a nossa medicina com o método científico com outras medicinas que seguiram outros caminhos. Pode passar o slide, por favor? Isso. Então, para um bom atendimento ao paciente indígena, a gente tem que ter, em primeiro lugar, entender os costumes deles e respeitar essas tradições. E entender também que eles já vão enfrentar as próprias dificuldades ao se inserirem na nossa medicina. Ou seja, eles vão ficar longe da família deles, eles vão ficar longe da comunidade deles, eles vão estar inseridos em uma cultura completamente diferente e, além disso, ainda vão enfrentar dificuldades pelos serviços hospitalares, porque vão ter normas impostas que vão dificultar ainda mais um bom atendimento e uma estadia que precisa ser diferenciada, porque eles necessitam disso. Então, realmente, é uma relação muito delicada que vai exigir diálogo, empatia, entendimento mútuo dos diferentes pontos de vista, porque só a gente construindo um vínculo efetivo entre o paciente indígena e entre o médico, que a gente vai conseguir equilibrar tanto o conhecimento técnico-científico do médico com os aspectos espirituais do paciente indígena. Então, é a partir dessa boa relação entre os dois que a gente vai conseguir fazer um atendimento no qual os dois se somam e não um diminui o outro. Então, pode passar o slide, por favor. A gente fez uma entrevista nesse trabalho com um médico chamado Vicente. Ele trabalhou em diversas etnias indígenas no Mato Grosso, como o Xingu, que eu tive o prazer de acompanhar ele há 2 meses atrás. E uma coisa que ele falou muito em entrevista pra gente é que para ele manter uma relação com o indígena, para ele poder tratar o indígena, ele falava para ele que existia a doença do branco, que são as nossas patologias que a gente conhece, que a gente estuda, que era ele quem ia cuidar. E a doença do índio, que é espiritual, quem ia cuidar era o indígena.
Então, ele mantinha assim, essa relação que equilibrava os dois, e ele sempre tratou o paciente dele com o pajé. Nem que ele tivesse que pegar o pajé na tribo dele e levar realmente até o paciente, que ele realmente já fez isso. Então, a gente conclui que é importante os serviços hospitalares, os serviços de saúde, que eles possibilitem, quando solicitado pelo paciente ou pelos pais do paciente, que os cuidadores indígenas acompanhem ele, que seja realmente que eles façam isso, que eles concordem com isso. Então, o pajé acompanhar eles durante a estadia hospitalar, além de melhorar o bem-estar dele, vai manter uma boa relação com o paciente, porque através dessa boa relação que a gente vai conseguir realmente tratar o paciente com a nossa medicina e a medicina dele. Então, para a gente manter... Pode passar, Jade. Então, para a gente manter uma boa relação... Pode passar. Então, para a gente manter uma boa relação, a gente tem que ter em mente os princípios da bioética, que neles vão ser a autonomia, que remete à autodeterminação que o indivíduo tem em tomar suas próprias decisões, ou seja, o indivíduo tem o direito de agir conforme suas crenças e seus valores pessoais. Então, ele vai agir conforme ele acha melhor para si próprio. O próximo, que é a beneficência, que significa fazer o bem para o paciente, vai além de não causar o mal a ele. O médico tem que agir conforme o benefício dele, o bem-estar dele. A não maleficência, que representa o dever de não causar um dano intencional ao seu paciente, apesar que a gente sabe que na medicina o risco de causar dano é quase inseparável da prática médica, mas de qualquer forma não pode causar intencionalmente o mal do paciente. E por último, a justiça, que é o dever de equidade, tratar o indivíduo conforme sua individualidade e a sua necessidade própria, além de que fala sobre a distribuição correta e adequada da saúde para toda a população. Então, visto isso, visto os 4 pilares da bioética, agora a gente vai discutir sobre o caso que a gente trouxe, aquele caso clínico. É de consenso dos atores desse trabalho que não é nosso trabalho julgar a decisão que o médico tomou, mas a gente pode dar alternativas para uma melhor conduta para casos como esse. Então, os 4 princípios que eu acabei de falar, que eu acabei de citar eles, em relação ao caso, alguns deles foram feridos. A autonomia, por exemplo, a autonomia do paciente foi ferida porque os pais do paciente queriam a bênção do pajé. Eles queriam o acompanhamento do pajé também. E o médico nem chegou a levar em consideração isso. Então, feriu a autonomia que o paciente tinha. A gente se questiona se a maleficência e a não maleficência foram feridas, uma vez que a criança foi retirada do hospital e o médico podia conversar com os familiares, explicar os malefícios dessa retirada, todos os riscos e também negociar a ida do pajé até o hospital. A justiça, no nosso caso, a gente não acha que ela foi ferida, não parece que ela foi ferida, porém, a gente sabe que as comunidades indígenas nem sempre têm acesso fácil, disponível aos serviços médicos. Então, acaba ferindo o conceito de equidade. Pode passar o slide. Então, no ponto de vista técnico, o médico realmente teve uma boa atuação. Ele tentou salvar a vida do paciente, fez a conduta necessária que tinha que ter sido feita, só que, infelizmente, não foi necessário para salvar a vida do paciente. Por quê? Porque ele não teve um atendimento sobre a perspectiva da bioética. Ele não fez um atendimento transdisciplinar. Então, para uma melhor conduta daquele caso, ele tinha que unir o conceito de cuidado que ele tinha com o conceito de cuidado que os pais dele tinham. Assim, eles iam chegar no acordo, iam manter uma relação, para assim manter a criança no hospital, que era o que ele achava necessário, e ao mesmo tempo também trazer o pajé, que era o que os pais dele achavam necessário. E assim, quem sabe, a gente conseguia tratar esse paciente, fazer tudo necessário que a gente achava também, e assim, quem sabe, conseguir salvar a vida dele, já que ele morreu no final. Como conclusão do trabalho, primeiro, a gente precisa compreender que a medicina praticada na nossa sociedade não é uma verdade absoluta dentro desses povos que têm a própria medicina deles. Então, é muito necessário a gente ter respeito pelas diferenças socioculturais. Até porque, para o indígena, se ele acredita que a doença dele é espiritual, não adianta a gente fazer o tratamento mais avançado que a gente tiver. Ele não vai se sentir curado, porque ele acredita em outras coisas.
Então, para a gente ter maior compreensão sobre isso tudo, é fundamental que a gente discuta esse tema ao longo da nossa formação, seja implantando essa matéria na faculdade, ou, ao mínimo, levando esse debate para a mesma. Como a gente já viu no relato, é necessário a gente alinhar o tratamento médico convencional com o tratamento indígena, assim os dois não vão se anular, eles vão se somar. Então, uma proposta, como a gente já disse, é a inclusão do pajé no atendimento ao indígena. Assim, a gente respeita a autonomia dele. E, por último, a gente gostaria de destacar a importância de desconstruir o conceito que a medicina é voltada para a doença, quando, na verdade, a medicina é voltada para o paciente. Então, com isso, a gente vai conseguir diminuir o abismo que existe, que separa entre a maioria dos médicos e os povos indígenas. Pode passar. Pode passar? Isso eu falei? Essas foram nossas referências. Por último, a gente trouxe uma frase do Boaventura que fala: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Essa é a Miriam, ela tem 32 anos, ela quebrou o braço, precisou ir para o hospital, ela se apaixonou pela medicina e hoje ela é a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil. É isso, gente. O trabalho terminou. Obrigada a todo mundo. Obrigada, professora, pela oportunidade. Obrigada, Lilian. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo que entrou, porque eu tive que metade da minha família está aqui, os meus amigos estão aqui. Acho que a gente tem muito para discutir ainda agora. Doutora Elizabeth, a senhora está mutada, doutora. Perdão. Parabéns, meninos. Eu quero dar parabéns pela excelente apresentação que vocês fizeram e dizer para vocês que foi muito prazeroso para mim orientar esses alunos que tiveram um comprometimento muito, muito intenso, todos eles, o grupo inteiro se comprometeu muito com o trabalho e trouxe sugestões da socioantropologia para a gente discutir. Então, entrar nessa questão da transdisciplinaridade, que é fundamental, a gente não pode ter aquela visão só biomédica, não é só achando que o médico como vocês falaram, né, um etnocentrismo médico, né? Isso não pode acontecer e a gente precisa ter uma visão ampla dos diversos saberes para que a gente possa cuidar do paciente da melhor maneira. Então, queria dizer, dar parabéns a todos. Esse foi um caso clínico que foi trazido por uma das alunas, que eu acho até que ela está aqui, a Eide, né? E ela está fazendo medicina, já é enfermeira e vivenciou essa situação no hospital, trouxe essa proposta para nós e aí eu achei assim sensacional e o grupo fez um brainstorming assim e concordou que era um tema muito rico e um tema que a gente quase não fala dele, né? A gente não tem isso muito, então a gente precisa falar, porque de repente você vai lidar com uma situação dessa e a gente precisa pensar nessas questões. O que a gente pode fazer para criar um bom cuidado, né? Nesse caso, até a gente poderia ter salvo esse paciente, né? Se a gente tivesse tido, né, naquele momento, uma alternativa. Enfim, é o que eu gostaria de falar. Quero agradecer muito a vocês. Estou muito feliz da gente poder estar aqui hoje discutindo esse assunto e vou passar a palavra para a professora Lília, que eu já citei aqui, que eu acho que é a pessoa mais indicada para falar sobre esse tema para a gente. E depois, então, quando ela terminar a exposição, a gente abre para perguntas. Ok? Certo. Você vai colocar no modo apresentação? Não está, não? Já está, agora já. E agradecer muito ao aceite do convite, viu? Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Tá certo. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, né? Uma experiência muito gratificante para mim. E
foi conhecer o trabalho dos seus alunos, né, e ver com que delicadeza eles trataram o tema e como é que eles trazem a discussão, né, sobre a importância, né, da cultura, da gente começar a entender o outro dentro da realidade do outro, né? Então foi muito bom, né? Foi tão bom que eu trouxe até um questionamento deles, né, para começar a conversa com vocês, né? Pensando sobre a questão de que a saúde indígena deve ser uma disciplina eletiva ou obrigatória, né? Então, Diego, você pode passar, por favor? Então, de que lugar eu falo, né? Eu sou Lilian Machado, conhecida aqui em Angra dessa forma. Eu sou professora da saúde indígena, disciplina eletiva aqui de Angra, que na época acontecia no 5º período, a gente conseguiu ter 2 turmas. Uma turma chegou a visitar, que foi exatamente esses alunos, ainda estava faltando uma. Na primeira turma nós tivemos 7, na outra foram mais de 20, e a gente teve que fechar, porque mais pessoas queriam estar participando. E, além de ser professora da saúde indígena, eu estava coordenando a saúde indígena no município aqui de Angra dos Reis. Então, foi uma coisa que casou, né, digamos assim. Então, foi uma experiência nova para mim. A Elizabeth me coloca como grande especialista, não é bem assim, né? Eu sou médica de família, já fui pediatra e tal, e conheci a saúde indígena, embora eu já tinha até feito prova lá atrás para ser a médica de lá, mas eu conheci mais efetivamente na coordenação. Então, a gente vivenciou junto com os próprios alunos essa grande experiência de estar conhecendo, estar aprofundando, e foi uma disciplina que me encantou e que eu pretendo continuar nela durante um bom tempo. Só que, no momento, ela está fechada porque, na nossa concepção, não tem como ter uma disciplina de saúde indígena se a gente não puder visitar a aldeia. Perde a essência da disciplina, né? Que a gente, na 2ª turma, a gente fez teórica pelo Teams, foi muito boa porque a gente discutiu muitos textos, mas faltou a vivência, né? E a gente tem que vivenciar, experimentar essa oportunidade. E aí eu queria começar falando um pouco sobre o trabalho de vocês, né? Uma apresentação perfeita. Parece que Eduarda Cabral, que foi minha aluna, que colaborou aí nessa questão do Power, né? Ela fez o PowerPoint. Isso. Então, assim, é muito legal a gente ver ex-alunos nossos, né, continuando aí da forma que sempre foram aqui com a gente. E a Sara e o João Vitor, eles trazem uma apresentação, né, empoderada, conhecendo o que estão falando, sabendo de onde estão falando, uma metodologia extremamente dentro da vertente científica, um caso clínico real que faz com que a gente fique mais próximo, né, dessa cultura, né? Porque quando você percebe o que acontece, a gente nunca mais esquece. É um caso que quem vivenciou, como você falou que foi uma enfermeira, né, que agora está fazendo medicina, ela jamais vai esquecer essa experiência, né? Fizeram um excelente estudo, aprofundaram, trouxeram uma discussão boa e chegam com conclusões importantes de validar a entrada da cultura dentro das decisões e refletindo muito sobre o que a gente até conversou no outro dia, a importância do método clínico centrado na pessoa, onde a gente vai cuidar cada um segundo a necessidade do paciente, mas, acima de tudo, como esse paciente está compreendendo e o que eu posso fazer para que ele melhore, né? E aí eu deixei aí um vídeo que é uma sugestão para vocês em casa, se quiserem conhecer um pouco mais a realidade dos indígenas no Brasil. Tem esse vídeo que está no YouTube, Os Indígenas Raízes do Brasil, #1, que conta um pouco essa trajetória
de como eles foram dizimados desde a época da colonização. E quando a gente começa a compreender isso, que a luta dos indígenas também é a nossa luta, porque nós somos, né, descendentes em algum momento deles, que eles estavam aqui antes dos colonizadores chegarem, e que por isso a gente tem que estar junto deles, não assumindo a luta, mas apoiando e empoderando para que eles possam fazer a luta deles, porque eles têm na história dele essa dizimação do povo deles. E a gente precisa respeitar isso, né? Então, vale a pena estar vendo. Aqui, a gente traz da campanha Guarani, que foi um dos movimentos dos Guaranis para melhorar a sua qualidade de vida. Eles trazem essa fala que foi reproduzida nesse evento, né? Aqueles que não entendem a nossa língua, vou traduzir. O povo guarani era como um rio que corria lentamente em seu curso. Quando uma pedra gigante foi lançada dentro do córrego, a água espirrou em vários cantos e os sobreviventes estão aqui hoje reunidos. Essa fala é do Guarani Kaiowá Anastácio Peralta, sob os olhares de concordância dos seus parentes da Argentina, da Bolívia e do Paraguai. Então, assim, pelo fato de que eles tiveram que se separar, fugir, né, para que pudessem continuar, eles trazem essa essência da união, da aldeia, do coletivo, da comunidade, para que esse povo não desapareça, né? E aí eu queria pedir para o Diego, para a gente assistir esse vídeo rápido, de 2 minutos e pouco, os povos indígenas na América Latina, para a gente começar a entrar um pouquinho na história deles. No outro slide que ele está, Diego. Não é esse aí, não. É no outro slide, os povos indígenas, esse aí. Esse primeiro. Aqui, para mim, está sem som. Para mim também. Oi, doutor, vou descompartilhar, vou compartilhar de novo. Tá certo. Enquanto isso, a gente vai falando que no slide estava assim, os Guarani, né? Porque Esse vai aqui agora, doutora. Desculpa. Oi? Esse vai. Para o ano de 2010, estão agrupados em cerca de 45 milhões de pessoas, o que equivale a 8% da população da região. Os países com maior proporção. Para ver isso. Obrigada. Na América Latina, existem atualmente 826 povos indígenas, que para o ano de 2010 estão agrupados em cerca de 45 milhões de pessoas, o que equivale a 8% da população da região. Os países com maior proporção de população indígena são Bolívia, Guatemala, Peru e México. Existe uma enorme diversidade, desde povos indígenas que permanecem em isolamento voluntário até aqueles que convivem em grandes assentamentos urbanos. O Brasil possui a maior quantidade de povos indígenas, seguido pela Colômbia, Peru e México. Os povos indígenas representam uma das comunidades mais desfavorecidas na região e têm sofrido a perda sistemática de seus territórios, com graves consequências para o seu bem-estar. No entanto, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, constatou que nos últimos anos ocorreram avanços no reconhecimento de seus direitos territoriais e em sua participação política. Também têm sido registradas melhorias em suas condições de vida, com o maior acesso à saúde e à educação. A ONU foi pioneira na defesa dos direitos dos povos indígenas e conta para isso com 3 mecanismos especiais: um fórum permanente, um mecanismo de especialistas
e um relator especial. Em nível normativo, os povos indígenas estão amparados pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, de 1989, que reconheceu pela primeira vez seus direitos como povos, e pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, que considera o direito desses povos à livre determinação. Dentro desses esforços, a CEPAL convoca os países da região a colocar em prática políticas que terminem com as desigualdades que sofrem os povos indígenas, baseando-se nos padrões dos direitos humanos e incluindo as perspectivas e contribuições destes povos. Isto é fundamental para a construção de uma nova agenda de desenvolvimento baseada na igualdade pós-2015. Tá bom, obrigada, Diego. Esse vídeo, eu acho ele bem interessante, porque ele me lembra muito, eu participei do Congresso Latino-Americano, Ibero-Americano, no caso, né? Que foi da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e foi lá em Montevidéu, e um ginecologista peruano, né? Ele fez um relato de como ele faz o pré-natal dele baseado nos conhecimentos indígenas, né? Ele chamava de tribo, né? Então, e no final do relato dele, ele falou que o dia que nós nos reconhecermos como ameríndios, né? Índios das Américas, que nós conseguiríamos viver melhor, né? Então, é uma reflexão que eu sempre faço quando eu vou começar a disciplina, né? Porque nós somos isso, né? Nós somos descendentes dos ameríndios. E a gente, você vê, eu morava em Angra dos Reis e até então, antes de assumir essa coordenação e antes de dar aula, eu não tinha subido na igreja, na aldeia, com esse olhar, né, de gratidão mesmo, de reconhecer a cultura, de valorizar, né? Então, tem sido muito bom isso. Pode passar, por favor? E aí a gente vai falar um pouco sobre os nossos guaranis, porque o meu conhecimento é especificamente dos guaranis aqui em Angra dos Reis, né? É com eles que a gente tem trabalhado e tem sido uma grande experiência. Eu uso muito o trabalho de uma profissional de saúde daqui, ela é psicóloga, Maria de Betânia, e ela trabalha com os indígenas há cerca de quase 20 anos, né? Sempre trabalhando com eles, desde antes da construção do próprio posto de saúde, né, e tal. Então, a gente se utilizou muito do texto dela, não só para a disciplina, mas para também trazer aqui para vocês, né? Aqui, a Angra dos Reis tem muito orgulho de ser a pioneira da organização de atenção aos povos indígenas residentes aqui no município, e isso foi lá em 1991, certo? Eles têm uma concepção de que, para eles, ter saúde é ter a terra, né? Então, enquanto eles não têm o território demarcado para eles, imagina quão doentes eles ficam, se para ter saúde a gente precisa de terra. E aqui em Angra, todos os governantes de qualquer época deles, aqui de Angra, sempre valorizaram muito a aldeia de cá, e eles já estão aqui há 40 anos, e os guaranis, eles têm por excelência essa migração. Lembra que eles eram um rio, que caiu uma pedra, e a partir daí eles começaram a procurar lugares para estar vivendo melhor, em busca da terra, né? Eles chamam da terra sem sal, para que possam produzir, para que possam ter suas culturas, né? Lavouras e tal, tudo bem familiar. Eles não têm aquela ideia de uma agricultura da ordem empresarial, é familiar, né? Uma coisa que acontece muito lá com eles aqui na nossa aldeia depois de uma certa idade, porque assim, na aldeia tem a escola e até eles chegarem na fase de ensino médio, eles só convivem praticamente com guaranis. A
A escola de lá, ela fala no português e fala o guarani, sendo que os nossos guarani daqui de Sapucaí, lá do Bracuí, eles têm um grande orgulho de dizer que eles só se comunicam em guarani, certo? Para falar português, tem que ser uma ocasião de necessidade, né? Então, é quando a gente está lá, quando a gente vai fazer alguma atividade com eles e tal. E uma boa parte não fala, então a gente tem que estar sempre com um tradutor, um intérprete junto, né? E eles se orgulham disso, né? De manter a língua, né? Uma outra coisa que eles têm, que eles fazem dentro do ritual deles, uma questão de usar algumas bebidas que eles mesmos, às vezes, fazem e tudo, para entrar no estado de contemplação, porque eles fazem muita ligação com os seus antepassados, com a questão espiritual e tal, nas próprias rituais deles, né? Que em alguns até chamavam de feitiçaria xamânica porque não compreendiam. E havia um líder religioso que sempre falava para a gente o seguinte, que enquanto eles estão ali no ritual, nada acontece de ruim com eles, porque eles estão protegidos, né, pelos espíritos do bem, pelos antepassados que cuidam deles e tal, e estão em missão para a aldeia, porque eles não pensam no pessoal, né? Ah, eu quero isso. Não, é o que a aldeia precisa e todos nós vamos fazer isso pela aldeia. Mas aí, quando começa a ter mais contato com o não indígena, que eles chamam de juruá, começam a aparecer coisas que não é para estar ali. Como, por exemplo, próxima à aldeia vai ter uma vendinha vendendo lá algumas bebidas. E aí é o que ele falava para a gente, que quando o Guarani vai lá e pega a bebida para beber, lá com os juruás e tal, dentro da cultura do juruá, o espírito ruim se aproxima deles e é quando eles chegam na aldeia e aí já com outra forma de ser, se transformam, não por um objetivo coletivo, mas por uma questão da ordem individual e é onde ele sofre e onde ele começa a... Se essa situação ficar perdurando, ele vai ficando... se sentindo isolado, né, porque ele deixa de priorizar a aldeia, né, então ele vai perdendo aquela conexão de grupo e aí muitos podem ter a questão de suicídio, né, existem casos relatados em várias aldeias guaranis da questão do suicídio, não só das nossas aqui, mas em várias, e muito ligado à questão da puberdade, porque às vezes ele não está pronto para assumir determinada missão que ele precisa assumir para a aldeia e não para ele, e aí isso faz com que ele se sinta incapaz, assim, e começa a ter um choque dentro dele, uma crise, e ele acaba preferindo cometer o suicídio, né? Então, isso é uma coisa bem triste, e por isso que tem psicólogo lá, não só pela prefeitura, e agora também pela CESAI. Aqui, a gente tem longa data que não escuta mais essa situação. O que a gente teve aqui no início da pandemia, foi a primeira vez que aconteceu, foi questão de violência doméstica. Né? Tiveram 2 violências, até com ocorrência policial, e coisa que chamou muita atenção que nunca tinha acontecido. Né? Isso foi marcante. Falando um pouco da cosmologia... Pode passar, por favor. Da cosmologia guarani, a gente aprendeu até na escola que era o tupi-guarani, né? Mas eles não gostam de falar tupi-guarani, eles falam guarani, é a língua deles, né? E eles sempre vivem de migrações, por vários motivos, né? Eles estão sempre em busca da terra sem sal, da terra boa, né? Da terra que eles vão cultivar, da terra que vai abraçá-los, né? E aí, se essa terra, por algum motivo, né, está contaminada por agrotóxico, está, de repente, vamos supor, se lá nessa pandemia da Covid,
Se tivesse morrido muita gente, essa terra estaria contaminada, né, pelo o espírito da doença do Juruá, né, que chegou até eles, e aí eles teriam que sair procurando uma terra com garantias de vida, que eles precisam preservar a vida deles, porque a aldeia não pode acabar. Os Guaranis não podem, os Guarani não pode acabar. E aí eles foram principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, que são os nossos aqui do polo do litoral sul, né, do DICEI do litoral sul, mas a gente sabe que também tem, a gente vai ver em outro slide, no Mato Grosso, que são outros guaranis, outro nome de Guarani. Eu trouxe aqui essa fala que mostra por que eles gostam muito dessa região da Mata Atlântica, né? Porque nesse lugar as plantas nascem por si próprias, corre mel em abundância, e todos os que alcançam usufruem a felicidade, né? Inclusive, antes de começar, a Elizabeth fez até essa pergunta, né, se eu gosto de morar por aqui, e eu digo que eu gosto, embora que tem algumas coisas que estão acontecendo, né, que é a violência e tal, mas eu tenho uma certeza que eu vou ter água por causa das cachoeiras, eu tenho certeza que aqui é um lugar bonito da natureza, então tem coisas boas que fazem a gente gostar e que fazem a gente ser feliz aqui. Mas já tem coisas desagradáveis, como várias cidades do Brasil. Pode passar, por favor. Isso é uma questão bem interessante. Alguns autores falam da divisão dos Guaranis, né? Os Yandeva, os Imbiá e o Kaiowá. Os Yandevas, que significa nossa gente, estão mais localizados no litoral paulista. Os Imbiá, que são os nossos aqui, né? Na verdade, eles falam Umbiá, mas eu falo Imbiá. Eles estão dentro da Mata Atlântica, e os Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Aí existe essa outra frase de uma autora que fala que os Imbiá eles são os mais arredios em relação ao contato com os não índios, recusando-se a falar o português e a se miscigenar. E a nossa aldeia aqui, eles levam muito a sério essa questão da importância de casar na aldeia, né? E casar com um não indígena, casar com Juruá, pode até acontecer, na grande maioria das vezes é o que acontece, de ser expulso da aldeia, porque vai estar miscigenando, vai estar misturando, vai começar a tirar a tradição. E aí pode modificar o coletivo, né? Então, e os nossos aqui são bem assim, bem rígidos nessa questão. A gente pode conversar muito sobre isso com eles, e às vezes para a gente choca, né? Porque a gente fica pensando assim, mas será que não é um preconceito e tal? Mas a gente precisa sempre olhar para os indígenas como aquele povo que foi dizimado, né? Então, eles eram muitos e foram reduzidos a poucos. É uma história bem trágica. Pode passar, Diego. E o Imbiá significa muita gente num lugar só, né? Eles se agrupam, eles se juntam, eles andam em família. Quando eles migram em família, né? Então, sempre pensando em todo. Eles se consideram os primogênitos de Nhanderu, que é o nome que eles dão a Deus, e eles gostam de viver em serras, né? Por isso que eles se adaptaram muito bem aqui. Nós temos serra, nós temos mata, nós temos água, nós temos o mar, né? Que é outra situação interessante, que eles gostam disso, porque o inimigo vinha pelo mar, a invasão vinha pelo mar, vinha do outro lado do mundo. Então, eles têm que estar de um jeito onde eles possam avistar o inimigo para que eles possam fugir sempre que necessário. É até por isso que eles usam muito esse nome, Paranapiacaba, que significa lugar de onde se vê o mar. E sempre fazem outras migrações, né? Por exemplo, se em algum lugar o cacique ou parente de alguém que tinha uma certa posição na aldeia
faleceu e precisa de um outro parente de outra aldeia para estar indo substituir, eles migram para lá. Então, sempre esse andar, né, de procurar um lugar bom para se viver, né, uma terra boa para se plantar, uma terra sem sal. E aqui a gente considera que eles gostaram muito do lugar e, principalmente, tiveram uma grande parceria do governo, né? A demarcação de terra aqui foi muito suave e em parceria. Eles e o governo municipal, e também com o FUNAI, governo federal, né? Então, foi muito interessante. Pode passar, por favor. Aqui a grande configuração de o que precisa ter para ser um Imbiá, né? Um Guarani Imbiá. Nascer e viver dentro de uma aldeia Imbiá. Fazer endogamia, casar com quem é de dentro, né? Falar e ter a religião Guarani. Preservar as leis e as regras sociais de sua cultura. E eles têm bastante leis, eles têm bastante regras, muitas delas a gente nem toma conhecimento, né? Participar diariamente dos rituais noturnos. Então, isso é uma situação que acontece diariamente, é onde eles falam, né? Então, se você está indo para o ritual, você está protegido. Mas quando você deixa de ir para lá e vai para outros lugares e ainda utiliza as bebidas do Juruá, aí você já vem para a aldeia com um espírito ruim, né? E daí que a coisa começa a ficar ruim, mesmo, dentro da aldeia. Não praticar violência contra parentes e nem contra estranhos, por isso que foi muito chocante quando aconteceu, foi um susto que a gente tomou, e a pessoa que foi agredida, uma das pessoas, foram 2 casos, ela era parente de uma liderança, e foi muito difícil para aquela liderança entender que precisava chamar a polícia, né? Muito difícil para ele, né? Porque era um parente bem próximo, e ele chamou porque aquilo não podia estar acontecendo ali. Então, foi um momento de um encontro muito bom da Secretaria de Saúde com eles, porque a gente tem uma pessoa que trabalha no núcleo de violência, que é a Hélida, uma assistente social, e ela é uma pessoa que conseguiu, né, ele já tinha feito o boletim, mas ela conseguiu mostrar a importância de por que precisava fazer a notificação e tal. Então, apesar de ter sido sofrido, mas a intervenção da Maria de Betânia, que é a psicóloga, e dos recursos da secretaria, fez com que a gente conseguisse superar esse ponto, né? Uma coisa interessante é de ser enterrado no próprio cemitério da aldeia, que eles têm um cemitério aqui, dentro da aldeia, que eu não conheço, porque a gente não tem que ir lá, né? O cemitério é deles, né? Então, isso é muito interessante. É deles e acabou. Preferencialmente, alimentar-se dos alimentos do mato, evitando os industrializados. Houve uma época, lá quando eu vim fazer a minha prova, para tentar trabalhar com eles, que a gente via muita coisa industrializada, sabe? Teve um período que o Juruá quis entrar para ajudar, mas até atrapalhou, porque iam cestas básicas, e aí cesta básica que levava danoninho, entendeu? Na época tinha um dentista lá que percebeu que a partir dos danoninhos começou a aparecer cárie nas crianças que não tinham. Então, às vezes, a gente atrapalha mesmo a vida deles, né? Não ingerir a bebida alcoólica, a não ser que sejam para as práticas do ritual. Preservar a terra, né? Isso é muito bonito, que é uma história que a gente escuta nesse país de longa data, e a gente destrói, né, a nossa terra diariamente, seja botando lixo, né, seja não fazendo uma coleta seletiva, a gente acaba com o nosso país diariamente. E também preservar os recursos naturais. E o que a gente está vivendo atualmente? Como é que está essa questão da crise da água? Como é que a gente está vendo se perder, né? E não explorá-lo comercialmente. Olha só, os recursos naturais, eles são bênção de Deus para proteger a gente, para cuidar de nós, ainda mais os MBA, que são os primogênitos de Yanderu, né, como é falado. Então, eles têm que zelar muito por isso. Por isso que eles vivem
dessa forma, né? Bem na deles, bem arredios, porque eles precisam cuidar dessa terra, né? E a gente precisa aprender com eles. E aí a gente agora, pode passar, por favor, Diego. A gente vai falar um pouco da nossa experiência com os alunos da Unesa Angra dos Reis na aldeia. Eu não sei se você conseguiria passar a setinha. Tem um de bermuda, é o falecido cacique. A gente não pode estar usando fotos sem autorização, né? A gente precisa ter essa autorização, mas o cacique, ele sempre foi muito parceiro da gente, ele sonhava muitas coisas, né, para a aldeia através da Unesa, né, através da faculdade. A gente espera poder fazer o sonho dele se realizar. Ele faleceu, né, ele foi o único óbito, teoricamente, de Covid, mas, na verdade, ele já não tinha mais Covid, ele foi por uma consequência, né? Mas é uma pessoa que ficou marcada, ele foi o primeiro agente de saúde indígena, então ele sempre foi muito importante na luta pela demarcação, ele sempre esteve presente, e ele fazia questão de ser fotografado, por isso que eu ousei trazê-lo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre reverenciando. Já existe outro cacique, né? Que a aldeia não pode ficar sem cacique, mas ele é uma pessoa que a gente jamais vai esquecer, e ele tinha muito orgulho no bom sentido, né? De estar levando o Jurualá para mostrar como eles viviam e para que as coisas de lá jamais fossem agredidas, jamais deixassem de ser preservadas, que eles fossem respeitados e que eles tivessem todos os direitos, né? E ele tinha uma forma muito linda de falar sobre isso, né? Ele tinha uma voz suave, era quase uma poesia. Ele falar com a gente era como se a gente estivesse escutando poemas, sabe? Era muito interessante. Pode passar. Esse aí foi um evento maravilhoso da Secretaria de Saúde, que mostrou a capacidade da integração, né? Ali em pé é a enfermeira Maria, ela é da Educação Permanente da Santa Casa de Angra dos Reis, que é onde acontecem os partos, né? A nossa maternidade é uma maternidade regional, é de alto risco, ela atende Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis e ainda pega alguma coisa de Rio Claro. Mas sentado ao lado ali tem um indígena de Cocá, ali é o Lucas, que é um líder religioso, e também é membro do Conselho de Saúde, representa os indígenas dentro do Conselho de Saúde. Ao lado dele é o Kleber, que ele é o enfermeiro da aldeia, e, ao mesmo tempo, ele é o coordenador do polo. E do lado dele tem a parteira, que a de rosa ali sou eu. Eu não sou ninguém perto desse povo todo, né? Porque é muita gente competente. O interessante é que, nessa reunião, a gente estava discutindo um melhor acolhimento para a puérpera. Por quê? É onde havia grandes choques, né? Primeiro choque que foi resolvido com intervenção do antigo cacique, que era o cacique João, é porque quando eles nascem, existe a necessidade de enterrar a placenta no centro da aldeia, ou no centro do japiguá deles, da casa, essas coisas assim, mas a placenta tem que estar lá na aldeia. E aí chegava no hospital, corta o cordão, pega a placenta e bota no lixo. Isso desesperava. Por quê? Porque ali estava o espírito daquele ser que estava acabando de nascer, que ainda não ia ter nome, porque precisava esperar um antepassado dele vir e revelar qual o nome que ele deveria ter, e aí isso bagunçava a cabeça daquela indígena, né? Porque sempre ouviu falar isso, então ela, como é que eu vou voltar para a aldeia sem o espírito do meu filho? Então isso era um problema, né? E, além disso, tinha uma questão em relação ao banho, porque eles têm uma forma de vivenciar o puerpério, de não tomar banho, não molhar, porque a água é fria, né, deles, eles tomam banho de água fria, eles pegam chuva, porque tudo é na natureza, nada faz mal. Então, elas ficam deitadas, se não me falha a memória, de 5 a 7 dias, e não pode fazer esforço e só come frango
e batata, ou frango e arroz, uma coisa assim, mas é bem, para a gente, é bem pobre, mas, né, energeticamente falando, proteicamente falando, mas é como eles faziam. E chegava na maternidade, elas tinham que tomar banho logo a seguir do parto, elas tinham que lavar a cabeça, que não pode lavar na concepção delas, e tinham que comer feijão, imagina, comer feijão, essas coisas todas, e era gritante. Então, a Maria entendeu isso, né? De um modo geral, eles fazem pré-natal, eles não fazem pré-natal e têm filho com a parteira, mas casos complicados, a equipe de saúde tem que dar conta, é uma equipe muito boa, que estão lá de longo tempo, e aí sempre chega a situações bem complexas na maternidade, que a nossa maternidade, na grande maioria dos casos, dá conta, é uma maternidade muito boa também. E aí, nessa reunião, se definiu que, em relação à placenta, o cacique João que resolveu, né? Ele falou para as indígenas que, como tinha sido um parto feito por branco, que elas não se preocupassem mais com a placenta, porque o espírito daquela ser não estava mais na placenta, porque já tinha saído da aldeia, que ele ia chegar de outra forma. Então, isso se resolveu. Mas em relação à alimentação, a questão do banho, essa coisa do levantar tudo isso, a Maria juntou ali vários profissionais de saúde com eles para fazer um acordo para isso mudar. E mudou. E foi muito interessante. Só que aí depois veio a pandemia, a Santa Casa virou o centro de referência de Covid, e a gente foi para o HMJ, e que infelizmente não deu para... O HMJ é o Hospital Municipal do Ajapuí, não deu para dar sequência, porque na pandemia a gente não pode fazer mais nada, a não ser cuidar dos doentes, infelizmente, né, dos doentes pela Covid. Mas foi um momento muito bonito e que a gente pretende resgatar assim que possível. Pode passar. E aí a gente vem com a disciplina eletiva de saúde indígena, que eu tive a permissão de preparar, ser conteudista junto com outras pessoas, né, envolvidas com a questão da saúde indígena. Fizemos o plano de ensino. Nossa aula era, né, sábado pela manhã. A Unesa, nós fazemos 3 visitas nessa disciplina eletiva. A gente sai para conhecer o polo e a sede da FUNAI, que tem em Parque Mambucaba, que tem na Vila Residencial de Paraty, é limite de Angra com Paraty, e a gente sai um dia para conhecer a equipe de saúde da aldeia, e depois a gente sai um outro dia para conhecer a aldeia, certo? A gente trabalha com vários textos, com vídeos, e a gente trabalha com diário de campo de cada visita. E o carro foi patrocinado pela Unesa, na verdade pela diretora, porque era a primeira turma, as coisas não estavam assim muito acertadas, mas a diretora achou que tinha que cumprir, foi do bolso dela mesmo, e foi uma aventura que a gente vai mostrar já já para vocês. E aqui nós temos o nosso... Pode passar, Diego, eu esqueço que você que está passando, pode passar. Aqui, Diego, eu queria que você conseguisse apontar embaixo, onde tem um lilás que passa ali por Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Aí passar a setinha para mostrar onde é o nosso DICEI, que é o Litoral Sul. DICEI é o Distrito Sanitário Indígena, né? Então, essa parte aqui do finalzinho, tá? Que pega alguma coisa de Espírito Santo, né? Não, ali não está pegando Espírito Santo, não. É Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse é o nosso DICEI, que tem vários polos bases, e o nosso polo base ele tem sediado aqui em Angra dos Reis, no Parque Mambucaba, e ele tem 8 aldeias. São 3 aldeias Guarani em Paraty, uma Pataxó, também em Paraty, que é recente, a do Bracuí, que é a única de Angra, mas que é a maior em população, 2 em Maricá, e uma vertical
no Rio de Janeiro, que são prédios lá no Estácio. Ele é atendida por uma unidade do município do Rio de Janeiro. Embora esteja no nosso DICEI, mas o Kleber falou que ele não tem assim, uma responsabilidade efetiva, porque é como se fosse assim, uma aldeia de trânsito, né? Quem está passando e para por lá por algum motivo, de ficar na casa de algum parente, ou de pessoas que saíram de suas aldeias para viver na cidade. Então, o compromisso dele é maior com os indígenas aldeiados mesmo, em terras indígenas. Pode passar. Aí, na visita, nós fomos lá no Polo Base. Esse aqui eu fiz questão de trazer a forma de informar, de estar mostrando o que eles fazem, porque na nossa conversa que a gente teve, a Sara até mostrou como era feito. Então, isso é para mostrar para ela que é meio que uma rotina de quem trabalha com indígena, deixar tudo ali para ser visto, para não esquecer, e para quem quiser ver e ler, está ali colocado, né? E aí eu trago as fotos dos nossos alunos, pedi autorização a todos eles, né? Não sei se eles entraram aí, são alunos de Angra dos Reis. Na primeira foto... passa, Diego, por favor, esqueça de... na primeira foto em cima, a gente está com os alunos e dentro da recepção do polo indígena. Embaixo tem a farmácia, que é muito... Essa farmácia fica no polo para atender a todas as aldeias aqui da Costa Verde, no caso, para atender as 4 Guarani e a Pataxó agora também. E tem muito, porque vem verba da CESAI para a medicação e também a Prefeitura de Angra dos Reis também colabora com algumas medicações. E ali tem uma pomada, essa pomada é muito interessante, essa embaixo à direita, que ela é feita na farmácia de fitoterapia de Paraty. O município de Paraty ele tem uma farmácia fitoterápica. E aí eles se utilizam muito da farmácia, da pomada de lá, eles se utilizam dos cremes e tal. E em cima tem uma foto que nós fomos visitar uma unidade de saúde do Parque Mambucaba, porque nesse dia nós não conseguimos ir na FUNAI, porque eles estavam num compromisso fora, então não deu para a gente levar os alunos. E esse médico ele já tinha trabalhado num período de férias, então ele conversou com os alunos sobre a experiência dele lá. Pode passar? Aqui, com os alunos, eu consegui, pela primeira vez, na parte mais alta da aldeia, no lugar onde eles se encontram para as festas e tal, e foi uma permissão. Nesse dia estava chovendo, a gente patinou muito com a van, a gente escorregou, mas quando a gente chegou lá em cima, a gente teve essa visão. Então, assim, aí a gente passa a entender o que eles falam, né? De onde eles têm que estar. Isso é lindo. Vocês não têm noção do que seus olhos veem isso ali que eu estou mostrando na realidade, né? É a plenitude da natureza. Você vê o mar, você vê o verde, você vê o céu. Estava chovendo, eu vou te falar que talvez tivesse um sol, estivesse mais bonito, mas eu achei essa foto encantadora. Pode passar? Pode passar. Aí, esse dia aqui na esquerda é a estrada, né? A estrada não é fácil. A gente sai de lá da Jacuecanga, vai até Bracuí, pega para a direita e vai subindo, né? Não é tão pertinho. Aí a gente foi tomado, enquanto esperava ali, os alunos estavam esperando o posto abrir, que a gente chegou mais cedo. Aí aparece uma anta para conversar com a gente, né? A gente tem essas surpresas, né? Embaixo aqui à esquerda são os alunos no antigo posto. Esse posto ele precisava ser reformado, deveria ser reformado pela CESAI, mas aí a prefeitura fez uma combinação da prefeitura reformar, ele está quase pronto para que voltem para lá. Por enquanto, ao lado, a gente vê os alunos conversando com a psicóloga, essa de vermelho, a Maria de Betânia, e eles estão num posto provisório, que era a antiga padaria que fizeram lá em cima e que não foi adiante.
E mais aqui para a direita são os alunos. Ali tem uma indígena, mas tem uma agente comunitária que é indígena, ela está com uma roupa colorida, e tem uma criança com a mãe sendo examinada pela médica. A gente tomou cuidado de não fotografá-la. Pode passar. Ali a gente, num dia também, nesse dia a gente estava indo para a aldeia mesmo, né? Também chuvoso. No caminho a gente teve que ir a pé e andou bastante. A gente passa essa casa amarela, é no meio da subida, é a escola deles. Ali a foto, né? O Colégio Indígena Caraí Coeri Ruendá, que é o antigo cacique João, né? E ela, assim, é muito simples a escola, né? Mas quem estuda lá e quem trabalha lá tem muita alegria de estar ali. E nós temos professores ali de português, e que fala português e que fala guarani, e temos professores juruás, né, não indígenas, e indígenas, né? Isso é que é legal, você vê a cultura, a educação, ela chegou primeiro que a saúde lá na aldeia. A educação tem muito mais experiência com eles do que a gente. Então, é muito bonito ver essa total afinidade, né, que eles fizeram. Pode passar? Aí, deixa eu beber uma água. Em cima à direita, nós temos ali os professores da Unesa que foram com a gente para conhecer, a professora de Ambiente e Saúde, a professora de Farmacologia e o professor de Sociologia e Humanidades Médicas. Então, são disciplinas que têm muito a ver, né? A ideia de cada um era fazer algum trabalho lá com eles. Tá o cacique, e esse de costa é o Lucas, que a gente conversou, e aquele evento só aconteceu porque o Lucas, quando a gente foi lá conversar com eles, disse que estava muito preocupada com a saúde das mulheres, que precisava falar sobre planejamento familiar, porque eles têm filhos, porque eles precisam garantir a permanência da aldeia, mas só que, por exemplo, ele já tem 5 ou 6, então ele fica preocupado com a saúde da esposa dele. Então você vê como é que coisas que são do Juruá estão chegando, né, que ele falando de planejamento familiar, estão chegando de forma organizada. Isso é legal, né? Chegar uma informação organizada de como vai afetar a saúde da mulher indígena. E agora, em novembro, vai ter um encontro das mulheres guaranis lá na aldeia para falar dos direitos da mulher, da saúde da mulher e da violência contra a mulher. É um desdobramento daquela marcha lá de Brasília, do Marco Legal, onde as mulheres agora estão se empoderando para poder falar dessas questões. E a gente já está em reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal, com o professor Júlio, que é quem está puxando, e agora a gente vai ter a segunda reunião com as mulheres Guarani, tudo online, por enquanto, para a gente definir como vai ser que a gente vai lidar com esse evento, porque tem que pensar em testes, tem que pensar no credenciamento das mulheres, tem que pensar no formulário de ver quem tem sintoma, quem não tem, e a gente, na reunião, pensou de estar abrindo para alunos que queiram participar desse momento do credenciamento e tal. A gente vai ver como fazer isso e oferecer para alunos, no caso da Unesa daqui, pode ver se alguém da CITAP também queira fazer, e a Graciela, que é do Estado, também vai oferecer para alunos da Unirio, que é com quem eles têm convênio para fazer atuações. Aqui, à esquerda, embaixo, é o que a gente chama, eles chamam, né? E a gente aprendeu isso de Japiguá. O que é o Japiguá? É o local da aldeia onde fica o núcleo familiar. Tanto que a médica de lá, ela e a equipe, mas principalmente a médica que foi ela, não é puxando a sardinha para a médica, mas ela que teve a ideia de fazer um cuidado em relação à Covid, tanto na forma de isolamento, porque não adianta pensar que vai colocar em isolado, que eles não vão ficar, eles vivem na aldeia e vivem no Japiguá, eles vivem no coletivo. Então, se algum caso positivo aparecia ali, o isolamento era feito ali. Aquele Japiguá não poderia transitar com o outro, né? E por aí vai.
E aí a equipe fazia visita diária, via, tal, não sei o que, se algum caso aparecesse, começava a fazer o cuidado também. E assim tiveram casos, mas não foram, a grande maioria não foram casos graves. Até onde eu fiquei trabalhando, que eu estive um tempo afastada, tinha acontecido o óbito do cacique e mais 6 internações, sendo que 2 foram embora logo para casa e outros ficaram um pouco mais pelo fato de ser idoso, de ser diabético, essa coisa toda. Aqui no centro em cima é a entrada da aldeia, que nesse momento foi que eu tive uma grande emoção, porque eu estava chegando no ponto principal da aldeia pela primeira vez. Porque eu, como coordenadora da saúde indígena, eu só chegava até a unidade de saúde. Mas aqui, como eu estava vindo com os alunos, então foi permitido, o cacique permitiu que a gente fosse até lá. Então, foi um momento emocionante. O carro da CESAI, que eles têm, o motorista é indígena, esse carro tem um que fica no polo base e outro fica na aldeia para qualquer necessidade. E ao lado aqui são os professores assim, se deleitando com esse momento. Pode passar. Toda vez que a gente conversa com eles, uma preocupação que a gente tem é de perguntar como eles ganham dinheiro, como eles fazem para sobreviver. E o Lucas, ele fala assim, engraçado, né? Todo mundo que vem de fora pergunta o que a gente faz. A gente faz o nosso artesanato e vende para quem vem visitar, e vende lá embaixo em Angra, e vende em Paraty, e a gente planta, porque tem a plantação é do Japeguá. Então, cada um está plantando uma coisa. Então, vamos comer, todos vão comer junto, cada um vai levar o que tem. Então, ele falou que o dinheiro para eles não é tudo. Eles têm muito mais coisa para fazer do que pensar em como vai ganhar dinheiro, né? Então, só que todos nós, todos os não indígenas, né, os juruás que chegam lá, chegam com essa preocupação. Olha que olhar diferente que a gente tem dele. E no nosso diário de campo, eu trouxe 2... Pode passar, Diego. Por acaso foi do mesmo aluno, né? Tá? Mas outros alunos também fizeram o diário de campo e eu vou ler para vocês. Que a gente, depois da visita, a gente pede para eles preencher esse diário e faz parte da nota de PR2 deles. E os que tem mais ainda, mas não quis trazer muito para não ficar muito pesada a conversa, mas uma aluna fala que acredito que grande parte de nós brasileiros muitas vezes negligenciamos e até nos desfazemos de forma automática da nossa própria identidade, enaltecendo e supervalorizando a cultura caucasiana e europeia, seja em forma da valorização da estrutura política europeia ou como também na preferência do consumo intelectual. Deixamos de lado o acervo cultural da nossa própria nação para mergulharmos no consumismo da literatura, música, cinema e até mesmo idioma estrangeiro. Fator esse que intensifica a falta de conhecimento e de interesse sobre nossos próprios costumes. Por que, ao invés de tentar aprender francês ou alemão, não tentamos aprender a língua tupi-guarani? Então, quer dizer, olha que reflexão que ela fez, né? Ela ficou muito encantada com tudo que ela viu. Essa menina, ela não está mais com a gente, ela foi uma pessoa assim, muito especial que participou aqui com a gente e achei interessante trazer. Pode passar. E outra fala dela também foi em relação à farmácia, porque eles conheciam já as unidades de ESF, né? E nas nossas próprias ESF não tem tanto medicamento, tanta, né? Até o almoxarifado, que é tudo próximo assim, né? Eles ficaram assim, como pode? Lá no posto tal não tem isso e tal, e eles têm, mas por isso, né? Vem subsídio da FUNAI, da CESAI e municipal, né? Então, ela fala que dos cômodos que o polo base possui, o que mais me chamou a atenção foi a farmácia. Apesar de ser um cômodo pequeno, ao que parece pelas reações da professora Lília, porque eu também não contive, né? Alguns medicamentos ali presentes não são comuns de encontrar facilmente na rede pública. Tipo assim, Clavulim lá toda hora, né?
como era do conhecimento de todos, devido às nossas leituras prévias, os indígenas têm bastante problemas respiratórios devido ao seu modo de vida, e lá foi possível encontrar muitos medicamentos para esse fim, como principalmente o xarope lá de Paraty, né? Eles consomem bastante, né? E alguns eles mesmos fazem lá também com as ervas que eles têm. E muita coisa, tinha medicação para próstata lá. Nós até conseguimos, mas quando passa no ai, meu Deus, o urologista, que aí ele prescreve, aí tem todo um processo, e que aí a prefeitura compra. E lá eles têm. Eu ficava assim, não é possível. Então, foi bem interessante conhecer essa parte também. Pode passar. Aí eu trago uma foto de uma criança, por quê? Porque essa foto é pública, ela está numa reportagem do jornal, e para falar um pouco da nossa conclusão, né? Primeiro que fiquei muito gratificada com essa live, é uma emoção que vai ficar dentro de mim e que me fez voltar, né, a falar com a nossa diretora, né? Falei assim, Grace, a gente precisa voltar com a saúde indígena, a gente tem que ampliar isso, a gente precisa começar a fazer com que maior número de alunos consigam entender a importância de conhecer a cultura do outro para que os cuidados possam ser feitos de forma mais concreta e menos agressiva, né? Talvez a gente não entenda por que no vídeo que eu sugeri de vocês verem em casa, falam que os idosos e os doentes são deixados à sua própria sorte. Tem uma frase que fala assim, mas por quê? Quando você está em fuga, né, e que você precisa seguir o caminho da aldeia, da tropa que está ali em fuga, e tem alguém que não consegue acompanhar a marcha, esse alguém pode prejudicar todo o povo que está em fuga, em rota de fuga. Então, não é uma questão de crueldade, é uma questão de uma sabedoria que a gente ainda não conseguiu compreender, né? É claro que para a gente é muito doído falar, né? Ai, coitado do idoso, né? Para a nossa concepção é isso, mas se a gente tivesse sofrido o que eles sofreram, talvez a gente entendesse um pouco mais, né? No entanto, é muito bonito você ver no centro da aldeia o lugar mais precioso que eles têm, que quando o cacique fala, todos os jovens escutam com a cabeça baixa, em posição de respeito, e eles falam a língua deles, e é interessante que sempre o professor Argemiro, que é um dos professores, está lá para traduzir para a gente, e sempre quando o cacique falava, o Lucas falava junto, né? E o Lucas, ele é mais jovem, ele é enérgico, então ele fala com aquela coisa da ação mesmo, né? De vamos fazer, né? E o cacique vinha com aquela fala de coração, sabe? De mansidão. E aí, quando o Lucas falava, os jovens olhavam, tomavam aquela postura de sou guerreiro, vou lutar pela minha aldeia e tal. Mas quando o cacique falava, eles abaixavam a cabeça e em total respeito a essa pessoa, né? Que era já um idoso também. Não tão idoso, mas era. Também trago como conclusão o que fala a conclusão do trabalho dos meninos, né? É importante que a saúde indígena seja obrigatória nos lugares que tem população indígena, assim como também é importante termos a saúde da população quilombola, da população ribeirinha. Todas essas populações precisam ter um olhar diferenciado pela sua forma de viver. É importante que a gente aprenda isso também, para a gente perder preconceitos e para a gente poder olhar para a gente, né? Porque nós somos fruto de todo esse Brasil que tem aí, né? E que tenha nas outros lugares onde não tem aldeias, que tenha ela como eletiva, porque a gente precisa conhecer para cuidar, né? E entender que talvez o que aquela família foi buscar no pajé foi a conversa com o espírito que iria habitar aquele corpo para que desse, né, talvez paz para aquele corpo
ou talvez cura para aquele corpo. Eles não foram porque, como pode alguém falar, são os ignorantes que fizeram a criança morrer. Não, eles foram em busca do cuidado que eles acreditam, né? Porque o que é espiritual, como foi falado no trabalho, o pajé cuida. O que é material, o que é do Juruá, como, por exemplo, a Covid é do Juruá. Ninguém foi contra se vacinar lá em cima. Todos eles se vacinaram. Por quê? Porque a Covid não é deles. A Covid não estava ali no ambiente deles, não veio da mata, veio do Juruá. Então, se a doença do Juruá, tem que fazer o tratamento do Juruá. E vacinamos sem problema nenhum, né? Então, é essa concepção que precisa estar acontecendo. Aí eu vou pedir para passar as referências, e aí, Diego, ali nas referências, tem uma foto, tem um vídeo um pouquinho mais longo, que eu vou pedir para vocês verem, né, até o final. Não é muito longo, não. Tem uma cantiga linda, e que aí sim, como é um vídeo de apropriação, né, pública, a gente vai poder ver um pouco dos nossos indígenas, tá? Mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer por toda essa oportunidade que vocês estão dando e que sejamos cada vez mais felizes com a nossa cultura, tá?
tá. Muito obrigada, professora Lilian, pela noite maravilhosa que a gente teve aqui. Certamente todos os que estão presentes aproveitaram muito e assim, a gente gosta de ver uma palestra que o palestrante tem brilho nos olhos, né? Tem um sorriso largo. Isso é sinal de que põe alma naquilo que faz. Então, a sua palestra, além de ser extremamente rica e foi muito elogiada aqui, assim como a apresentação dos meninos também, recebemos muitos elogios aqui no chat, e ela foi uma palestra poética, de uma poesia muito bonita. E, assim, eu teria 500 mil perguntas para fazer, mas nosso tempo tá curto agora, a gente já está, né, com um tempo apertado. Então, porque eu sei que a Sara e o João têm umas perguntas a fazer e eu quero passar para eles. Mas eu quero dizer da minha alegria de ver um trabalho tão bonito do SUS, o nosso SUS, que às vezes é tão, né, escorraçado e tem assim, um potencial maravilhoso, e quando as pessoas se predispõem a fazê-lo acontecer, né, a gente vê essa resposta, essa coisa bonita aí que você apresentou para a gente. Então, eu digo, às vezes a gente esbarra em muitas dificuldades, mas o SUS é feito por nós. Se a gente acreditar nele, a gente consegue caminhar, consegue vencer. Então, foi assim uma delícia escutar tudo isso. Muito obrigada. Podemos fazer outras depois, vamos pensar em outras palestras, em outras discussões sobre isso, porque é um assunto que não está nas grades curriculares mesmo, e a gente precisa mudar isso, porque tem índio, como você falou, em Maricá, né? No estado do Rio de Janeiro tem várias cidades que têm índios. Então, de repente, a gente pode ser convidado a trabalhar num lugar em que você vai lidar com essa situação. Então, é preciso refletir bastante sobre isso, né? Então, muito obrigada pela sua belíssima palestra. Estamos muito honrados. E eu queria passar para os meninos, para a Sara e para o João, que eles querem fazer uma pergunta. Eu acho que a Sara tem uma pergunta para fazer e a Sara falar um pouco, bem rápido, que a gente não tem mais muito tempo, mas bem rápido dessa experiência dela no Xingu, que ela foi. Eu queria que ela falasse um pouquinho também. Oi, gente, de novo. Então, a melhor pergunta que a gente tinha foi sobre se o conceito de falar pagelança está certo ou está errado. Se é realmente um termo pejorativo para eles ou não. Essa é a nossa primeira pergunta. Então, a gente até... O Juró até fala, né? Por exemplo, o próprio enfermeiro lá do posto, ele, quando está conversando com a gente, ele fala assim, não, eles estão na pagelança, que nem foi no caso do cacique, né? Que a gente ficava aqui de baixo falando para ele, escreve, não, mas está na pagelança, está na pagelança. Mas, assim, eles em si não falam pagelança. A gente não escuta... Eu, pelo menos, nunca escutei. Eles falam mais ritual, né? Vão fazer o ritual, essas coisas assim, né? Então, não sei se para eles, não sei dizer se para eles percebem como pagelança. Mas, assim, para a gente, né? Parece que, assim, tá lá fazendo aquele negócio que a gente não aceita bem, né? Não sei. Tem realmente um tom pejorativo, né? Então, eu não sei, porque quando eu fui no Xingu, se eu me recordo bem, eles usavam esse termo. Então, no trabalho, como a gente fez primeiro o trabalho e depois eu fui no Xingu, eu depois fiquei meio em dúvida. Porque eu vi... Então, sempre me veio essa dúvida na cabeça, se era um termo realmente pejorativo ou não. Devia ter perguntado para eles, né? Né? Mas eu posso perguntar para o Kleber, né? Porque eu realmente nunca vi. Toda vez que eu converso com o Lucas, eu sempre conversei mais com o Lucas, né? Ele sempre falava, não, a gente está fazendo ritual. Quando eu ligava para saber do casinho, ele está lá no ritual e tal. Mas o Kleber aqui embaixo com a gente usava esse termo. Mas eu posso ver com ele e passo para vocês. Ótimo. Que bom.
que mais que você ia perguntar, Sara? Eu também queria saber, vamos supor, se o pajé está no hospital e ele quer fazer a pagelância, e vamos supor que ele tenha que usar muita fumaça e etc. E tem os leitos ao redor. E isso talvez possa prejudicar alguém que está com uma insuficiência respiratória ali do lado. Como é que a gente faz? É uma pergunta bem, né? Boa pergunta. É muito interessante essa pergunta, porque nem toda ação é com a fumaça. Eles se utilizam muito da fumaça, né? Isso a gente sabe, até mesmo porque quando a gente chega lá, a gente percebe muito o cheiro da fumaça. Mas, assim, vou dar o exemplo do cacique de novo. Ele estava internado com Covid no CTI, grave, entubado, né? De todo esse tempo da Maria de Bethânia lá, foi a primeira vez que ela teve permissão de assistir um ritual. E eles deixaram filmar para elas. Ninguém pode ver esse vídeo. É dela, né? Só a equipe tem. É ela, o Kleber e mais a técnica. Ela disse que foi uma emoção que ela viveu, que ela nunca imaginou passar. E por que fizeram isso? Porque a médica do CTI compreendeu a importância do que era o cacique estar próximo à aldeia dele. Aí gravaram, e aí botava todo dia, a médica do CTI botava para tocar, né, para cantar a música, e era só música que eles faziam, né? E como se fosse um medicamento. De 8 em 8 horas, assim como fazia, o que tivesse que fazer, passava aquele vídeo. E interessante que a médica do CTI falava que todo dia ela passava o relato da situação dele para Maria de Bethânia, e a Bethânia fazia o contato com a aldeia, né? E toda vez que passava o vídeo, alguma parte do corpo dele mexia. Entende? Só com a música, né? Então, da música, né? Em algum momento ele estava ali para mostrar sou eu e tal, né? E mesmo que ele foi logo no início, né? Ninguém podia entrar em CTI, mas a Maria de Bethânia conseguiu, toda paramentada, junto com a médica do CTI, foi lá para lembrar ele a história dele, porque é importante estar lembrando quem foi, mesmo no momento, né, da despedida, né, e tal. Então, quando estava vendo que estava piorando, aí ela começou a ir lá para que ele se recordasse e tal. Então, muitas coisas aconteceram da ordem da entre aspas, pagelança deles, e sem a fumaça, né? Agora, a gente precisa mostrar para eles que, de repente, dentro do CTI, alguma coisa pode não poder ser feita. A gente ouviu... Tem que negociar. Auxiliar, tem que fazer exatamente. Mais alguma Entendeu? pergunta, Sara? Eu não. Se o João tiver... Não tem alguma pergunta? Não, eu quero falar aqui uma coisa que eu quero perguntar. Como é que... João? Oi. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo. Então, tem um slide do nosso trabalho em que é falado que houve, com o passar do tempo, um grande crescimento populacional, né, dos indígenas, e que, com isso, haveria um fortalecimento da sua vitalidade cultural. Isso é o que dizia, né, um dos autores que nós pesquisamos, né, e incluímos na nossa revisão bibliográfica. Não é a nossa opinião sobre o fato. E eu queria saber, né, a gente ficou um pouco, enfim, um pouco, não sei, discordando dessa informação, né, de que haveria, de fato, um fortalecimento da sua vitalidade cultural, né, com o passar dos anos, uma vez que, né, a gente vê muitas vezes os indígenas sendo colocados numa condição meio que, não sei, talvez um pouco à margem da sociedade, né? Talvez não tendo tantos direitos quanto deveriam, então, e a sua cultura não sendo tão valorizada e preservada quanto deveria. Então, a gente ficou nessa dúvida se, de fato, há uma vitalidade cultural
sendo aumentada com o passar do tempo, como esse autor, né, sugeriu? Então, vamos pensar na seguinte linha. Esse vídeo que eu mostrei, ele é de 2009. O número ali está pequeno, porque a gente já está em 2001, ou 2021. O que acontece? A maior prova de que a vitalidade cultural está aumentando é que a gente está aqui numa live falando de saúde indígena e como a gente tem que se modificar para garantir os direitos dele. Não é verdade? Eu fiz 35 anos de formada, né? Então, agora eu estou vendo isso acontecer, né? E a gente está discutindo o quê? Que a disciplina deve ser eletiva ou obrigatória, né? Então, assim, está acontecendo. Eles estão aumentando em número, né? Isso dá para a gente ver. E isso é bom, significa que eles estão mais fortes, né? Enquanto povo, né? E estão lutando pelos direitos. A primeira vez que vai acontecer um encontro nacional de mulheres de Guarani na aldeia daqui, Sapucai, em desdobramento ao marco legal. Então, eles estão falando assim, nós estamos aqui, né? Aí cabe a nós entender esse movimento, compreender a cultura deles, tentar fazer essa liga, né? Assim como eles cederam, através da interdição do cacique, de que a placenta não teria mais problema, da gente fazer com que seja o frango com o arroz na puérpera. Então, cada um vai cedendo para que a gente possa fazer a saúde integral para a população indígena. Então, eu acho que o texto está certo. Perfeito. Acho que a gente está no caminho certo, né? Isso. Então, a gente vai conquistando, os indígenas vão conquistando esse espaço aí, né? Isso, exatamente. E aí uma coisa que o Lucas fala muito, ele diz o seguinte, que para ele, a realização dele vai ser quando o indígena estiver aqui discutindo com a gente sobre as questões do indígena. Uhum. E se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Entendeu? Eu queria só... A gente não tem muito tempo, tá quase na hora... É uma pena, estou querendo ficar aqui horas, mas fica todo mundo cansado no final, a gente não pode extrapolar muito o horário. Mas só a minha última pergunta. A gente discutiu isso muito com o grupo na época, de uma situação que é bastante complicada, via de regra, porque o hospital ele tem regras, né? E, por exemplo, a criança, né? No caso da pediatria, a criança tem direito a ter um acompanhante. E os indígenas andam em bando, né? Como é que vocês lidam com essa situação lá? Como é que é isso? Isso é que eu queria entender, porque realmente é um choque, porque existem regras no hospital, tem questões de infecção hospitalar, enfim, tem todo um contexto que justifica que você não tenha muita, né? Como é que vocês fazem isso? Eu queria saber. Então, eu acho que para a gente está bem mais tranquilo, cada vez mais tranquilo essa questão do hospital. Quando todo indígena vem para o hospital, acontece uma situação que a gente não tem o hábito de ver, mas a gente vê muito assim nos povos árabes, né? Quando alguém morre, quando alguém está doente, é aquela gritaria, aquela coisa assim. Então, a gente vê muito isso quando um deles vem para o hospital, porque eles gostariam todos de morrer na aldeia, nascer e morrer na aldeia, né? Mas tem momentos que tem que vir para o hospital. Só que, antes da pandemia, havia até mais esse problema, né? Porque descia no carro da equipe, mas vinha gente da família junto e tal, e eu que vou, porque existe uma coisa da confiança, né? Só vou se fulano for comigo. Uhum. Recentemente, a gente teve uma indígena lá que perdeu uma consulta na hematologia e ela tem uma questão grave e não foi porque não tinha quem ficasse com os filhos para ela poder ir com o marido, porque ela só queria o marido de acompanhante. Então, aí foi um prejuízo para ela, a gente conseguiu
retornar à consulta, mas houve um prejuízo, ela demorou a tomar a medicação. Agora, com a pandemia, eles conseguiam entender que eles não tinham que chegar no hospital. Sim. Entendeu? Porque é uma coisa desconhecida, que não é deles, né? Que não veio da natureza, que não veio de Yanderu. Não, então, o enterro do cacique foi uma coisa impressionante, porque quando ele começou a ter piora, a gente conversou com a Graciela e tudo, e a gente conversou até com o Cesar e tudo, FUNAI, porque a gente estava assim, como é que vai ser para fazer o enterro? Porque é todo mundo junto fazendo enterro e tal, e tem um ritual de 3 dias, não sei o quê, mas a gente sentou, olha que coisa incrível, sentou eu, o pessoal da vigilância sanitária, que era quem estava responsável pelos protocolos e tal, sentamos também, Maria de Bethânia também teve um período que estava junto, a gente conversou com o Lucas, com o professor Argemiro, e a Bethânia conversou com os familiares, e eles entenderam. Uhum. Então, o ritual de 3 dias foi reduzido a um ritual de 2 horas, né? Depois a gente soube que eles aumentaram um pouquinho mais, mas não virou noite, entendeu? E foi caixão lacrado, e pouca gente, as pessoas afastadas. Então, quer dizer, eles compreendem, mas por quê? Porque existe uma parceria já aqui de longa data, né? Então, acho que isso facilita. Perfeito. Bem, infelizmente, nosso horário já foi, mas foi uma delícia essa conversa. Espero que todos tenham gostado muito e que a gente ainda possa fazer novas reuniões falando desse assunto, que é um assunto de extrema importância, trabalhar essas questões, refletir sobre essas questões. E meu agradecimento à sua participação na nossa live, agradecimento aos meninos, ao empenho deles para fazer um trabalho de qualidade, uma apresentação de qualidade. Então, estou muito feliz. Vou dormir com esse olhar bonito que você apresentou na sua live, tá bom? Então, vou pedir a todo mundo para abrir as câmeras, porque o Diego vai fazer a foto, né, Diego? Com certeza. Dá aquela penteada no cabelo. Por favor, todo mundo pode abrir suas câmeras. Tenha vontade para abrir. Bom. Então, Diego, pode fazer a foto, a nossa tradicional foto desse dia memorável. Já fez, Diego? Será que o Diego está aí? Acho que não. Se ele não fez, eu imagino que a gente consiga tirar print depois, né? Oi, doutora. Eu tirei já postei já. Fez? Então, gente, uma boa noite. Tudo de bom. Uma semana com muita paz e que a gente se livre rápido dessa pandemia. Que, se Deus quiser, Com certeza. a gente vai fazer uma reunião presencial, onde a gente possa se abraçar, né? Talvez que isso está fazendo